glorificarmos a Deus e assim sermos alimentados espiritualmente também no nosso dia a dia, também durante a nossa semana. Além dos momentos extraordinários da vida, como curas, milagres, experiências em cultos, aquele sentimento naqueles louvores abençoados. Essas coisas, elas são boas, mas quando nós dependemos somente destes momentos extraordinários, nós nos enfraquecemos durante a nossa semana. E é por isso que devemos encontrar a beleza extraordinária na vida comum, para nela também glorificarmos a Deus. Muitas das vezes sentimos que a presença de Deus está somente na igreja, na cura, no milagre. E assim nós separamos as nossas vidas em dois, em momentos espirituais e momentos carnais, onde em alguns Deus está presente, em outros não. Tiramos Deus da nossa vida e reservamos a Ele somente poucos minutos da nossa semana. Como consequência, somos enfraquecidos e cedemos ao pecado diariamente. Por isso, devemos enxergar a Deus, enxergar a beleza extraordinária que existe também nas tarefas comuns, no amor à família, no amor aos filhos, no cuidado com a esposa, cuidado com o marido, no seu trabalho, no seu estudo. E no outro domingo, eu falei sobre a idolatria. E não aquela idolatria que primeiro vem à nossa mente, de veneração, adoração de imagens, de dobrar os seus joelhos e fazer pedidos a estátuas, mas a idolatria do coração, onde nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. Porque qualquer coisa pode ocupar o nosso coração. E não é somente o dinheiro que pode nos consumir, a ponto de colocarmos a nossa dependência acima de Deus. Qualquer coisa do nosso dia a dia pode se tornar o nosso ídolo. Pode ser a sua família, os seus filhos, o trabalho, o estudo. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo, ao ponto que nós amemos algo acima de Deus, a ponto que nós confiamos em algo acima de Deus, a ponto que nós obedecemos algo além de Deus. E aí está o seu ídolo. Então, Deus deve ser a nossa fonte suprema de confiança e amor. Seguindo, então, o último sermão, em que partiu do primeiro mandamento, onde em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nos é dito: não tenham outros deuses além de mim. Eu gostaria de partir do segundo mandamento, onde em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Do mesmo modo que idolatria não é apenas a veneração e adoração de imagens ou estátuas, a proibição do segundo mandamento não é somente fazer imagens de outros deuses, mas também é criar imagem do próprio Deus. Como acontece em Êxodo 32, quando o povo cria para si a imagem de Deus através de um bezerro de ouro. Eles criam a ponto de adorar e glorificar a Deus pela libertação da escravidão no Egito. Eles tinham um bom propósito, eles queriam louvar e adorar ao Deus que os libertou. Mas eles queriam fazer da forma errada, da forma do seu coração, do seu desejo, e não do que Deus tinha os revelado. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Deus não é o seu ídolo. Muitas das vezes, nós criamos imagens, criamos projeções próprias de Deus. E por mais belas que elas possam parecer, muitas das vezes elas são falsas, como o povo fez com o bezerro de ouro. O Deus verdadeiro não aceita imagem ou sentido que Ele mesmo não tenha revelado. E por quê?
porque Ele é muito mais do que tudo aquilo que nós, seres limitados, podemos criar, podemos imaginar. Criar uma imagem, uma projeção de Deus é limitar a Deus com os nossos pensamentos. Na melhor das hipóteses, é a limitação de Deus, mas na pior delas, é a criação de um Deus à nossa imagem e semelhança, de acordo com as nossas vontades carnais, com as nossas necessidades, com os nossos desejos humanos. Criamos então assim um ídolo, e Deus não é o nosso ídolo. A religião é uma das expressões humanas mais antigas que existe no mundo. E o papel da religião primitiva tinha um fundamento inicial, que ela era... O povo dependia muito dos fenômenos naturais para a sua sobrevivência. Então, eles adoravam a supostos deuses que supostamente controlavam esses fenômenos, esperando desses deuses uma recompensa por aquilo que foi oferecido a eles. E como garantia, eles teriam então boas colheitas e não iriam morrer de fome. Ou seja, a religião era basicamente a manipulação da vontade dos deuses em favor dos benefícios próprios daquele povo. Mas nós cremos em um Deus que se revelou ao seu povo. E ao se revelar, propôs para nós um relacionamento totalmente diferente do esquema de troca, de barganha que nós, seres humanos, criamos. Ele se apresentou totalmente diferente daquilo que o ser humano um dia pôde imaginar, provando que ele está acima de todas as religiões já criadas, muito mais do que a mente humana limitada pôde criar. Vamos voltar ao texto, mas agora nos primeiros versículos, Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. Então, Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Neste texto, temos a revelação da natureza de Deus e da natureza humana. É como se Deus dissesse: uma vez que eu sou o Senhor, seu Deus, e os tirei da terra do Egito, onde vocês eram escravos, não façam isto, não façam aquilo, e segue os 10 mandamentos. Deus coloca cada personagem da história no seu lugar, sendo Ele o Senhor, o Deus supremo e Salvador, e nós, os seres humanos limitados, que são incapazes de salvar a si mesmo. E essa revelação faz toda a diferença em relação ao que vimos nas religiões primitivas, onde a humanidade criava ídolos e os projetava conforme as suas vontades e desejos. Esses deuses, na verdade, que eram os escravos. Eles que dependiam dos seres humanos. Eles que necessitavam da oferta dos seres humanos. Então, o Deus era basicamente o escravo da humanidade, para cumprir o seu desejo. Ele estava lá para suprir os desejos do povo. E por muitas das vezes, esse é o tipo de relacionamento que nós queremos com Deus. Nós queremos que Deus cumpra os nossos desejos, não só que Ele supra as nossas necessidades, mas que Ele faça tudo conforme a nossa vontade e o nosso desejo. Só que, como a palavra nos diz, nós somos seres limitados. É nós que dependemos de Deus. É Deus que precisa intervir na história. É Deus que precisa intervir em nossas vidas. Então, nós temos muitos exemplos, e até mesmo na Escritura, de momentos em que o ser humano se queria colocar no lugar de Deus e dizer: Deus, não faça isso, faça aquilo. Nós temos em Lucas, capítulo 9, versículo 51, que nos diz assim:
Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os, e então eles e os discípulos foram para outro povoado. Então aqui nós temos a grande revelação do sentimento humano, do desejo humano. Nós queremos que as coisas sejam conforme as nossas vontades. Então, Jesus nos repreende e fala: não será conforme a sua vontade, vamos para o próximo. Outro exemplo é em Mateus, capítulo 16, versículo 21, onde nos diz: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca irá acontecer contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Imaginem agora os discípulos com Jesus, e então Pedro chama Jesus num cantinho e fala: Ó Jesus, acho que é melhor você não ir. É melhor você não fazer assim. Pensem, o Pedro, que é o servo, que é o limitado, que é aquele que foi livrado da escravidão, chegando para o Senhor, retirando-o para o canto e dizer: Senhor, não faça isso. Eu acho que não vai ser o melhor para a gente. Ele tinha um desejo bom. Ele queria que Jesus permanecesse com eles. Ele queria que Jesus continuasse espalhando as boas novas do Evangelho. O seu pensamento poderia até ser bom, mas era um pensamento humano. Ele poderia até ter uma boa intenção, mas não é o que Deus revelou. Pedro criou para si a imagem de um Deus que não foi revelado. As Escrituras são claras quando dizem que ele viria para ser humilhado, para ser castigado, para sofrer em nosso lugar. E Pedro se esquece disso. Ele prefere ter um Deus conforme os seus desejos. Ele prefere criar um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então Jesus o repreende. Fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. Você está pensando nas coisas dos homens. Você está tendo um pensamento humano ilimitado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, e eu penso nas coisas do alto. Eu vejo o que você não vê. E que desastre seria se Pedro pudesse, se Pedro tivesse a oportunidade de repreender Jesus e impedir que ele morresse naquela cruz. Pedro iria impedir que Jesus salvasse toda a humanidade, porque ele limitou o seu pensamento e não buscou a sabedoria, o pensamento que na verdade vem do alto. Esses são um dos vários exemplos que nós temos nas Escrituras, onde o ser humano volta às raízes da religião primitiva e tenta manipular a vontade de Deus para estar alinhada com a sua. Elas até podem ser boas, mas Ele que é o Senhor, é Ele que nos mostra a sua sabedoria e nos mostra como Ele é infinitamente superior. Outra consequência deste tipo de relacionamento idólatra com Deus é a criação de um Deus que não passa de um gênio da lâmpada, que está pronto
a conceder os nossos desejos. Esse é o Deus que a nossa natureza busca, anseia, aquele que atende os nossos pedidos, aquele que nos faz sempre vencedores. É a famosa teologia da Xuxa, onde tudo que eu pedir, o carinha lá de cima vai me dar. Essa é uma outra consequência. Pensar que Deus é como o gênio da lâmpada de Aladim, em que nós vamos esfregar a lâmpada, ele vai aparecer e nos conceder qualquer desejo que nós exigirmos. Este é um relacionamento que vem da criação da imagem de um Deus conforme as nossas necessidades, conforme o nosso desejo. Esse é um Deus que, assim como a religião primitiva fazia, somente serve para cumprir aquilo que nós queremos. Não existe um relacionamento, não existe a verdadeira revelação de Deus, só existe uma barganha, só existe troca de favores. Eu só faço isto porque eu quero aquilo do Senhor. E caminhando para o fim, não poderia ter versículo melhor para reafirmar o relacionamento que Deus tem conosco. É a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 9, versículo 10, onde Jesus nos diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reconhecer a soberania de Deus e colocar a vontade dele acima das nossas é o que nos ensina Jesus na oração do Pai Nosso. Ele estabelece um verdadeiro relacionamento com Deus, fugindo de todo pensamento idólatra que nós podemos criar. E ao fazermos isto, nos é oferecido por Deus um alento. Como o bom pastor, ele vai nos guiar pelo melhor caminho, rumo aos pastos verdes. Pode ser um caminho difícil, pode ser um caminho árduo, mas Ele é o Senhor que nos livrou, que livrou o povo de Israel do Egito e que nos livrou da escravidão do pecado. Ele pode não cumprir todos os nossos desejos, Ele pode não nos dar a vitória sempre, Ele pode nem sempre nos abençoar, mas Ele está sempre disposto a cumprir, a suprir as nossas necessidades. Ele pode não cumprir os nossos desejos, mas Ele vai suprir a nossa necessidade. Devemos restabelecer um verdadeiro relacionamento com Deus, onde Ele é o Senhor e nós quem somos os servos. E a partir do momento que nós reconhecemos esse relacionamento, Ele está pronto para cuidar de nós, como o bom pastor cuida de suas ovelhas. O bom pastor repreende as suas ovelhas para que elas sigam o caminho. As ovelhas podem não compreender por que o caminho está tão difícil, mas o bom pastor sabe que o final do caminho é o alento, é o alívio. Nós só enxergamos o passado e o presente, mas Deus, o nosso Senhor, Ele enxerga o futuro. Ele enxerga muito além do que nós podemos imaginar. E quantas histórias bíblicas nós podemos lembrar com este tema? Nós estamos respaldados pela revelação de Deus. Nós não precisamos criar um Deus. O nosso Deus se revelou. Revelou quem Ele é. Revelou qual é o nosso relacionamento com Ele. Qual é o papel dele conosco e qual é o nosso papel para com Ele. Então, Ele é o Senhor e nós somos os servos. Mas nós devemos sempre lembrar, em amor, que foi Ele que nos libertou da escravidão do pecado.
Então, tudo vai ficar mais fácil. É sim muito difícil crer num Deus que não vai cumprir nossos desejos. Existem muitos momentos em que vai ser muito difícil confiar. Mas nós devemos sempre lembrar em amor. Lembrar do amor de Cristo na cruz, que morreu para nos libertar da escravidão. O pecado, sim, que nos escraviza. É o pecado que nos limita. Nós estávamos caminhando rumo ao abismo. Estávamos indo em direção à queda, à perdição. E o Senhor, então, interviu em nossas vidas e nos libertou. Essa é a revelação do Deus. Esse é o Deus que se revela para nós. E é esse o relacionamento que Ele busca ter conosco. Amém? Convido a igreja a ficar de pé e orar juntamente comigo, para que o Senhor possa fortificar, estabelecer este sentimento em nosso coração. Que Ele possa reafirmar todos os dias das nossas vidas esse relacionamento em que Ele é o Senhor e nós somos os servos humildes e limitados, mas que nós podemos confiar, porque o nosso Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele está presente em todos os dias, em todas as tarefas, por mais comuns, por mais diárias que sejam, Ele está conosco em todas elas. Em todas elas, nós somos alimentados espiritualmente, porque o nosso Deus está em todos os lugares. Não há nenhum lugar que não pertença a Ele. Não há nenhum lugar que não pertença ao nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, prostrados diante de Ti, reconhecendo a nossa condição de servos, reconhecendo a nossa limitação humana e reconhecendo assim que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que Tu é o Deus que é o nosso Senhor que nos guia. O Senhor se revelou para nós e nos mostrou como nós devemos o adorar. Então, Senhor, que a Tua palavra a cada dia, Senhor, nos alimente, nos capacite, para que nós possamos estabelecer um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Não um relacionamento falso, idólatra, mas um relacionamento conforme Tu mesmo nos revelou e estabeleceu para cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai nos guiar. As histórias que nós temos nas Escrituras nos falam, nos revelam e nos confortam, dizendo que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor vai nos guiar pelo melhor caminho, como um bom pastor. Então, Senhor, coloca este pensamento em nosso coração, nos torna aptos e capazes para compreender a Tua vontade. Enche-nos da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que só pode vir de Ti, Senhor. E assim, nós teremos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Pai. É isso que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus.